Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar à Aegea. Nossa natureza movimenta a vida. A de atmosfera, de água, de árvores. A de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vivemos um momento de grandes desafios e mudanças, em que os bons exemplos garantem a prosperidade das próximas gerações e inspiram. E cada ação tem o potencial de gerar um novo futuro. É assim que estamos liderando a transição energética e a economia neutra em carbono no Brasil. É assim que juntos vamos gerar nosso futuro. Acesse nosso relatório e saiba mais. Olá a todos. Primeiro queria agradecer a Exame de proporcionar a oportunidade de a gente falar aqui sobre um assunto tão importante, que são os riscos ocultos na cadeia de valor. Aqui, nesse painel, no ESG Summit 2022. Cada vez mais a maturidade do ESG no Brasil passa pela cadeia de valor. Como a gente enxerga ela, quais os riscos que a gente tem na cadeia de suprimentos e no upstreaming também das empresas. Hoje eu estou aqui com a Viviane Mansi da Toyota. Toyota é um dos maiores fabricantes de automóvel do mundo. Vivi vai falar um pouco mais depois. E é conhecido pelos veículos híbridos aqui. E estou também com o Henrique Nakamura, que é diretor de Supply Chain da Raízen, que é somente a maior empresa do mundo, produtora e distribuidora de etanol. Quando a gente fala de cadeia de valor, esse é um assunto que no Brasil é diferente de outros lugares do mundo. Como você sabe, o ESG não é um assunto recente, tem muito a ver com a forma como a gente lida com riscos não financeiros que impactam o nosso negócio, a parte legal, a parte econômica e a parte reputacional. E os frameworks que a gente tem hoje, todos eles foram forjados na Europa. Então as empresas operando no Brasil, muitas vezes têm que reportar e pensar em frameworks que medem formatos do continente europeu, que tem baixa biodiversidade, por exemplo, e não tem floresta como a gente tem aqui. Em 2022 a gente começa a enxergar um mercado um pouco mais maduro em ESG e a gente começa a ver a importância de comparar boas estratégias. Outra coisa que eu percebo muito como CEO da Grape, que é uma empresa de consultoria, onde a gente tem produtos para todo o ecossistema de sustentabilidade, que eu percebo que as empresas promoveram a sua agenda ESG interna e agora começam a entender um pouquinho qual a intersecção dessa agenda com a sua cadeia. Como ela consegue produzir inovação, por exemplo, quando ela empurra a sustentabilidade para a sua cadeia de suprimentos. Como ela consegue diminuir riscos se ela leva os seus policies de ESG, que normalmente são elevados, para sua cadeia de suprimentos. E como eu disse, as cadeias brasileiras são muito maiores do que as cadeias europeias. A gente está no momento de aprendizado e a forma como a gente endereçar esses assuntos hoje vão fazer toda a diferença no futuro. As metas ambientais são agressivas, a gente sabe. A transição energética tem tomado cada vez mais força
E eu acho que a gente precisa explorar os aspectos regionais, jurisdicionais de cada país. E aqui no Brasil, claro, o veículo elétrico é importante, é necessário, é uma tendência mundial, mas um país que tem uma oferta de cana-de-açúcar como a nossa precisa considerar isso, essa tecnologia, na hora de pensar os seus produtos. Vivi, fala um pouquinho então como a Toyota tem trabalhado a questão de risco na cadeia de valor e como é que vocês se endereçam isso, o que você espera para os próximos anos. Legal. Bom, é um prazer participar desse painel com vocês. E olha, a gente fica bastante feliz de ter mais e mais gente olhando cadeia de valor. A Toyota tem, obviamente, pensado em muitas formas de contribuir com a descarbonização. E um desafio que a gente enfrenta é que todo mundo olha exclusivamente o tipo de motorização. Mas, na verdade, a gente deveria olhar um conceito e a cadeia mais ampla do que o motor em si. O que isso quer dizer objetivamente? Que a gente tem um inimigo que é o carbono e não necessariamente o motor. Isso faz com que a gente pense cadeia de uma forma mais completa, ou seja, eu não estou olhando só o que acontece ali enquanto o carro está sendo dirigido. Mas o que tem além disso, né? O que a gente tem feito? A gente tem dentro de casa, a gente se organizou de uma forma a olhar ESG. Antigamente isso era feito mais ou menos separado, né, dentro de cada diretoria. Hoje a gente tem uma visão mais integrada e a gente trabalha com fornecedores, trabalha dentro de casa, trabalha nas fábricas, trabalha estratégia de posicionamento de produto e o concessionário lá na ponta, de forma a sensibilizar todo mundo na cadeia. Então vamos por partes. Quando a gente fala em envolver fornecedores, a gente tem desde metas acordadas de redução de pegada de carbono, até discussão sobre novos materiais que podem ser usados para diminuir isso, até a forma que nós operamos conjuntamente, que eventualmente pode ser pensada de maneiras a, no transporte, por exemplo, a gente ter menos impacto. É um jeito de fazer. Aí eu vou entrar na fábrica. Na fábrica a gente já tomou algumas decisões importantes. Por exemplo, desde 2019, 100% da energia que nós usamos nas 4 fábricas do Brasil já é energia limpa e renovável e certificada. Então, quando eu estou pensando lá em termos de GHG Protocol, eu já tenho praticamente zerado o escopo 2, porque a gente já tomou essa decisão lá atrás. E eu poderia te contar muitas outras histórias até o concessionário. Mas eu vou me deter a um aspecto bem importante, porque está ligado à sua fala, que é a questão da motorização. Hoje a Toyota pensa, desenvolve e tem à disposição no mundo inteiro diferentes rotas tecnológicas. E a gente começou a apresentar essas rotas tecnológicas no Brasil. Por quê? Porque a gente tem o mundo tem uma narrativa muito devotada ao carro elétrico. A questão é que a gente tem algumas peculiaridades no Brasil que não fazem necessariamente esta rota ser a rota mais adequada ou mais fácil da gente implementar no Brasil hoje. Então, quando a gente olha, por exemplo, o que a gente já tem no Brasil disponível em solo e produzido em solo brasileiro, né? Que é o caso dos carros híbrido flex, que você tem as duas tecnologias juntas. Imagina que isso existe há 3 anos, as duas tecnologias juntas, né? As duas estão no Corolla Sedan e no Corolla Cross, só para nossa audiência tangibilizar onde é que está isso. Nesses 2 carros a gente já vendeu 40 mil unidades. Então eu não estou falando de uma descarbonização futura, estou falando de uma descarbonização presente. Então ela tem este primeiro mérito. Outra coisa que a gente tem trabalhado bastante para que haja um entendimento é que às vezes a gente quase desqualifica a questão do etanol. É muito pelo contrário. Hoje um carro híbrido flex abastecido com etanol, ele já tem uma pegada 70% menor. 70% menor do que um carro do mesmo porte, evidentemente, que roda a combustível fóssil. Ou seja, a gente precisa aproveitar toda essa energia e essa situação que existe no Brasil, porque isso faz com que esse tipo de veículo que já existe e é produzido em solo brasileiro, portanto gera, né, emprego e renda, ele seja uma resposta bem eficiente. Agora tem gente que pergunta, bom, mas então a Toyota está contra carro elétrico? De forma alguma. Essas tecnologias virão. A questão é como é que a gente faz a transição para elas. Porque eu tenho soluções que a gente gosta de dizer que são práticas e sustentáveis, ou seja, elas estão hoje, elas exigem baixíssimo ou nenhum investimento em infraestrutura, né? Porque etanol em qualquer posto do Brasil, em geral, você consegue abastecer, certo? E o carro híbrido, flex, a solução da Toyota hoje, ela não vai na tomada, então ela não depende de força de energia externa, né? Ela autogera energia na frenagem, aceleração e desaceleração. Então, ela é real e faz sentido dentro de um país que produz etanol.
A questão que a gente começa a pensar é como é que a gente pensa nesse modelo eventualmente para outras cadeias fora do Brasil também. Mas dentro do Brasil, ela é uma cadeia bastante eficiente que não tem por que a gente simplesmente saltar para que a gente tenha um carro exclusivamente elétrico. Isso pode acontecer no Brasil, de a gente ter várias tecnologias convivendo? Claro que pode. Você imagina que em grandes centros urbanos, se você tem uma rotina que você depende de curtos trajetos, que você possivelmente possa, né, colocar na tomada o carro elétrico na sua casa, talvez seja uma solução de baixíssima emissão de carbono. Então, ela é positiva. Agora, se você tem necessidade de andar um pouquinho mais, como eu, por exemplo, que moro em São Paulo e trabalho em Sorocaba, o carro elétrico já não é uma solução tão eficiente, né? Porque eu posso ficar na mão, porque a gente ainda não tem uma infraestrutura de tamanho adequado para recarga. Fora alguns ainda, como eu vou dizer, desafios, porque os tipos de plug de diferentes marcas são diferentes. Né? Então, a gente vai enfrentar algo como a gente enfrenta nas tomadas, né? Mas, de novo, a gente vai evoluindo, todas as montadoras vão evoluindo para, num determinado momento, isso ser mais possível. Mas eu posso pensar ainda mais distante? Posso. A gente também tem a tecnologia da célula de combustível, a hidrogênio. Então, é um carro que nós estamos falando que chega a ter uma autonomia de mais de 600 quilômetros, ele só produz água, né? Ou seja, ele definitivamente é um carro limpo, só que a infraestrutura hoje é inexistente. Então, ela requer ainda conversa, né, não só da montadora, mas do sistema como um todo, dos fornecedores e de governo, para a gente viabilizar isso no longo prazo. Então, qual que é o nosso desafio atual de ESG quando a gente pensa em cadeias, para fechar esse pensamento? A gente precisa levar todo mundo junto, não deixar ninguém para trás. Então, a gente tem algo que é viável no Brasil hoje, tecnologia híbrido flex, como eu coloquei, a gente tem outras tecnologias vindo, mas desprezar uma tecnologia hoje, ou a gente ter um olhar, né, do governo sobre elas, como é que o governo também contribui com essa transição de uma forma tranquila, que a gente possa continuar permitindo que a gente não só tenha modelos que ajudem a descarbonização, que eu acho que é um compromisso de todos nós, mas que isso também traga desenvolvimento e competitividade para o Brasil como um todo, né? Sim. Não, interessantíssimo, Vivi, escutar você, mas quando você fala de não deixar ninguém para trás. Exato. Eu acho que a sustentabilidade ou uma agenda ESG consistente exige colaboração. Né? E outra coisa que fica muito claro, muita gente me pergunta, Ricardo, qual é o grande ganho de empresas que implementam uma agenda robusta de sustentabilidade? Sem dúvida nenhuma, a inovação. As empresas, quando se apropriam dessas metas, seja de descarbonização, seja de tornar a empresa mais diversa, ela acaba trazendo mais criatividade, ela acaba melhorando seus processos, tornando eles mais eficientes, muitas vezes partindo de uma política de extração para regeneração, e isso é inovação. E é através da inovação que a gente cria valor. E aí, falando um pouco com o Henrique, Henrique, é interessante, mas uma das coisas que a gente sabe hoje é que nós não detemos ainda toda a tecnologia necessária para o Net Zero. Né? A gente tem promessas de longo prazo, mas cada vez mais o mercado, e quando eu digo mercado não é só o mercado financeiro, é a sociedade começa a cobrar qual a efetividade dessas metas no curto prazo. Né? Será que os pequenos passos que a gente tem dado estão levando a alguma coisa? E uma das coisas fundamentais nisso, eu acho que é a capacidade do Brasil de produzir inovação verde. Como as empresas brasileiras produzem algo que, de fato, produz uma vantagem comparativa no mundo. Na Raízen, que é uma empresa, é a maior do mundo e é brasileira. Né? Conta um pouquinho desse ponto da inovação, tá? De como é que vocês estão, se você tivesse que eleger o que você tem de mais inovador, e depois conta um pouco como vocês endereçam ESG na cadeia. A gente sabe que a cadeia do setor sucroalcooleiro é longa, tem grandes, médios e pequenos produtores. Aliás, ESG é uma questão de todos, não é só dos grandes, e a gente precisa ter isso muito claro. Conta um pouquinho como é que vocês estão endereçando a inovação por um lado e a gestão de risco na cadeia por outro. Perfeito. Vocês estão me escutando bem, né? Sim, muito bem. Então tá bom. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, Ricardo e Vivi. Primeiro, eu queria reconhecer das palavras da Vivi, né, o papel que o etanol tem, super importante, sobretudo aqui no mercado, né, brasileiro, é uma opção já extremamente reconhecida, validada, né, e que tem um papel aí que contribui diretamente, né, para essa descarbonização
que a gente no Brasil e nas grandes capitais brasileiras. Hoje em dia a gente vê essa diferença, né, que existe com as outras grandes capitais que ainda não têm esse tipo de solução, como é visível, né, a diferença que tem aos olhos de qualquer um, né, um céu mais escuro, infelizmente, é uma solução que tem todo o potencial portada e aplicada em outros universos aí que ainda não consomem do benefício final. Falando nós especificamente, Ricardo e Vivi, pensando do ponto de vista de negócio, a maior que a Raízen está oferecendo ao mercado é o etanol de segunda geração, né? De mim querer entrar em todos os detalhes aqui hoje, mas o etanol de segunda geração ele é uma tecnologia, propriedade da Raízen, onde a gente desenvolveu, né, a engenharia para isso, consegue extrair 50% mais etanol a partir do subprocesso etanol de primeira geração. O que isso significa que eu consigo ter 50% de produto sem aumentar 1 hectare de área plantada. Então, a eficiência desse etanol de segunda geração do ponto de vista de sustentabilidade, uma ecologicamente muito mais viável, ela é altíssima, porque no mesmo processo que já tem todo esse valor comparado, né, aos combustíveis fósseis, que é o etanol, você ainda tem lá 1% mais. Isso torna um totalmente campeão quando a gente pensa, né, na escala de contribuição que isso pode gerar aí dentro do universo do etanol. Então, essa é uma solução que a Raízen tem investido pesado. Convido a todos vocês, né, que tiverem interesse de conhecer um pouco mais, consta no site, como também teve recentemente o Raízen Day. Lá vai ter uma série de detalhes onde vai ser demonstrado o plano de expansão que a gente tem, muito investimento, né, nos próximos anos. A gente está falando de um número de novas instalações focada para o E2G muito grande, então tem um plano bem ambicioso e a gente espera com isso contribuir cada vez mais com a oferta dessa solução. E aí, voltando aqui um pouco mais para nossa área de atuação, você comentou, né, Ricardo, que o ambiente de cana-de-açúcar ele é centenário do Brasil, né? Um dos primeiros cultivos, faz parte da história do Brasil, e quanto mais etanol a gente produz, quanto mais açúcar a gente produz e quanto mais o mercado ele fica sofisticado, a gente tem que cuidar para que os nossos parceiros e fornecedores também se desenvolvam na mesma medida, né? Eu quero que o mercado como um todo cresça na sua competência, na sua condição de ter uma gestão eficiente, focada em desenvolvimento, propósito e todos os cuidados que precisa ter na gestão, seja técnica do negócio, mas também dos stakeholders, da parte ambiental e da parte toda que retroalimenta esse sistema. Então, o nosso cuidado hoje dentro da cadeia de supply chain é olhar para esse universo tão centenário que a gente tem do sucro energético, que a gente mesmo já se posiciona como uma companhia de bioenergia e não mais de açúcar e etanol, e eu consigo fazer o deparo da minha cadeia de fornecedores, né, trabalhando com os grandes, que naturalmente são companhias que também, né, contribuem muito nesse papel aí da virada, mas também, sobretudo, com os médios e os pequenos. Esses que têm maiores dificuldades, seja porque tiveram menos acesso, menos investimento, ou porque passaram por anos de limitação financeira, até em função das crises e tudo que o mercado passou, e hoje esse salto de crescimento, que até mesmo a Raízen quer dar, sempre vai depender de contar com bons fornecedores, mas bons fornecedores em todas as dimensões, né? Então, a gente está muito próximo deles, fazendo esse trabalho de gestão integrada, entendendo qual é o ponto de partida, que é muito diferente setor a setor, e fazendo planos específicos, com alguns, por exemplo, essa parte de monitoramento das gases, outro na parte de desenvolvimento de uma gestão mais eficiente, outros na parte de suportar na gestão econômica da empresa e assim por diante, para não me estender aqui. Mas o nosso olhar está no sentido que o setor consiga acompanhar esse boom e esse crescimento e que as práticas não entrem em nenhum tipo de zona de preocupação ou perigo para que a cadeia inteira seja eficiente e sustentável. Perfeito, Henrique. Obrigado. Vou fazer uma provocação para vocês aqui, né? A gente sabe que não é algo passageiro, talvez seja a ponta do iceberg, e as pressões tendem a aumentar cada vez mais. Pelo mercado financeiro, a gente sabe como existe uma pressão, né, dos asset managers e dos próprios acionistas, que já correlacionam há muito tempo riscos, não vou nem chamar só ambientais, mas riscos de sustentabilidade, socioambientais de governança a risco financeiro. E a gente começa a ver uma sociedade muito mais crítica e talvez muito mais engajada em conseguir ter a sua visão de empresas que genuinamente têm uma agenda sólida
e de empresas que simplesmente querem surfar a onda. Parece que o mundo adotou a agenda, a gente sabe que isso não é verdade, a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Se as grandes empresas ainda não estão tão sólidas disso, e em alguns casos ainda não conseguem saber como criar valor, como é que vocês estão enxergando as pequenas e médias empresas na cadeia de vocês? Eles já percebem ou eles já sabem como criar valor através do ESG, ou ainda é uma zona muito cinzenta, Vivi? Não, eu acho que não é uma zona cinzenta. Eu acho que a gente também acho que existe uma crítica, né, nesse momento, de existir muito greenwashing, e eu sempre volto a discussão para o greenwishing. Quer dizer, tá todo mundo vendo como fazer melhor. A questão é que é uma agenda muito elástica, é uma agenda que tem muitas variáveis, a gente adiciona aí uma camada complexa que é a gestão de incerteza. Então, não é simples entender o que vai acontecer amanhã. Por isso que é tão importante que a gente converse sobre essas questões. Porque à medida que a gente vai conversando sobre isso, mais gente encontra o seu lugar nesta fala, né? Mais gente encontra o seu espaço de oportunidade. E a gente tem feito isso até dentro de casa. Quando eu digo para vocês que a gente conversa com fornecedores, isso não é uma expressão. O nosso CEO de América Latina, o nosso presidente do Brasil, o nosso diretor regional de compras e R&D, eles estão de uma forma muito contínua, visitando o fornecedor, conversando com eles, falando com... Enfim, abrindo espaços para que a gente possa pensar junto o que vem pela frente. Então, tem desde questões muito pontuais, que aí ainda não estão no grau de maturidade para eu falar a respeito delas, até questões muito concretas que a gente se ajuda entendendo o que vem pela frente. Porque quando a gente entende o que vem pela frente, a gente se ajusta para chegar lá melhor. Então, uma coisa que dificulta muito quem é menor no processo é não ter acesso à informação. Porque... eu também estou de um outro lado da cadeia, que é a universidade, que eu estou falando sobre ESG, sobre o ponto de vista, né, de pessoas que eu não vou nem só dizer que são interessadas, são pessoas interessantes e interessadas, que estão vendo como é que podem atuar melhor nas suas organizações. E o que a gente vê é que, assim, nós estamos falando de uma coisa tão grande e complexa, que você tem entrada de muitos eixos, dá para fazer legal de muitas formas. Então, ela não tem que ser uma ditadura do ou, ela pode ser uma agenda do e. Eu posso trabalhar hoje o carro híbrido flex porque ele tem uma solução importante para o hoje, mas eu posso pensar também como é que eu construo uma ponte para ter novas tecnologias amanhã. Eu posso trabalhar com os fornecedores atuais, mas eu também eventualmente posso abrir para outros fornecedores trazerem outros insights. Ou no caso da Toyota, a gente também opera muito pela Fundação Toyota do Brasil, que não é um braço social da Toyota, que é uma organização independente, eu presto contas para o Ministério Público, e lá a gente faz uma série de discussões sobre como a gente aumenta, por exemplo, áreas de reflorestamento, que eu não faço hoje olhando o crédito de carbono, a gente já começou a fazer esses projetos faz algum tempo, eu estou olhando lá muito mais volume de água, agora para proteger volume de água no Brasil eu preciso cuidar de mata ciliar, daí as questões de reflorestamento, mas veja, nós estamos falando de diversas coisas que no final das contas se conversam. E tem fornecedor que nos pede, fala, a gente precisa conversar mais com os nossos funcionários a respeito. A gente não pode falar sobre isso e a gente está junto. Ou seja, existe aí todo mundo buscando como é que pode se organizar. Uma questão que a gente fala dentro de casa, que no final das contas é um ponto importante em tudo isso, a gente não pode se desconectar da necessidade do dia a dia, né? Porque a gente fala, bom, que legal, no futuro a gente pode ter carro a hidrogênio. Agora, quem pode pagar um carro a hidrogênio? Né? Então, eu não posso ter uma solução de futuro que ela é sensacional, mas ela serve a muito poucos. Eu preciso pensar como é que eu crio inclusão, porque se existe um dilema que a gente precisa começar a falar desde já de ESG, é que, dada a avalanche de tecnologia que nós vamos assistir e nós vamos consumir no futuro, talvez a gente crie o maior hiato já visto entre os que podem e os que não podem algo. Né? Porque quem não tem acesso à tecnologia talvez fique completamente ilhado ou ilhada no mundo que virá. Então, como é que eu ofereço, eu uso a tecnologia, mas eu crio pontes, né? E não abismos? Difícil de responder, não tem essa resposta, mas são os cuidados que a gente começa a ter a partir de agora e a gente vai conversando a respeito para que a gente possa junto criar soluções. A gente gosta de dizer dentro de casa que desafios complexos precisam de soluções conjuntas. Então é isso que a gente está disposto a fazer. A gente tem falado muito,
A gente fala dentro da nossa cadeia, a gente fala upstream e downstream, né? Fala com a cadeia inteira. A gente fala fora da nossa cadeia, a gente ouve outras partes interessadas e a gente vai aprendendo, porque precisa ter uma postura aberta ao que vem de fora, porque a gente também aprende com isso. Sem dúvida, eu acho que Vivi, você falou uma coisa importante, que é o abismo que a gente pode criar com tudo isso, né? Até porque as mudanças climáticas, elas tendem a aumentar ainda mais as diferenças. Ela tende a pressionar ainda mais os sistemas públicos, seja o sistema de saúde, por conta de doenças, seja o sistema de saneamento básico, por conta da alteração no regime hídrico, que muda a forma como a gente prevê que a água vai cair. A água é a mesma desde a época dos dinossauros, a gente sabe. O que muda é que ela não cai mais com tanta regularidade. Então eu acho que, principalmente no Brasil, a gente tem o impacto ambiental e o social de mãos dadas. E muita gente me pergunta, mas Ricardo, será que é hora de falar tanto em inovação, sendo que a gente tem, por exemplo, já que eu usei o exemplo do setor de saneamento, 30% das pessoas sem acesso à água potável? Eu, pessoalmente, vejo uma oportunidade única e histórica da gente usar essa liquidez para a transição, para corrigir esses problemas estruturais brasileiros. A gente não pode perder a oportunidade. E aí, Henrique, pegando um pouquinho no gancho do que a Vivi falou de vulnerabilidade, né? A gente sabe que a cadeia do agro, existe uma preocupação muito grande em relação às emissões, mas, por outro lado, são pessoas. São pessoas. Os produtores, muitas vezes, são pessoas. Eu sei que vocês têm médias e pequenas empresas. O que a Raizen tem feito um pouco para equalizar esse impacto social? E, por outro lado, vou te fazer uma outra pergunta. Em alguma vez já teve alguma provocação dessas empresas para a Raizen, no sentido de tentar entender melhor como ela pode usar o ESG para melhorar o negócio dela? Porque muitas vezes eles entendem ESG ou sustentabilidade como custo e não como oportunidade. E não estão errados, muitas vezes, porque a gente precisa de informação para conseguir implantar essa agenda. Mas conta para a gente um pouquinho, Henrique, por favor. Ricardo, eu vou sempre confirmar se vocês estão me escutando bem, porque a gente está com conexão. Mas, estamos sim. Assim, tá? De novo, né? Eu acho que vou começar pela primeira parte da pergunta, se eu entendi bem. Uma das coisas que a gente está muito focado aqui, tá, Ricardo, é justamente nesse impacto das coisas, né? Então, justamente fazer com a proposta, com esse investimento, realmente a gente vai mobilizar aí uma quantidade de obras, uma quantidade de atividades dentro das cidades que a gente era grande, né? Historicamente, talvez sem precedentes para muitas das cidades. Então, a nossa estratégia está muito pautada em fazer esses investimentos justamente onde já há uma sinergia industrial, né, nos nossos parques de dia. Então, hoje a Raizen conta com mais de 35 parques. Nesses parques, parte deles vão receber aí esses novos investimentos. Quando a gente pensa no que isso na cidade, Ricardo, isso não é pouca coisa. São cidades de 3, 5, 10, 20 mil habitantes, onde a gente chega a ter no pico, né, das suas obras de 1, 2 anos, mais de 1.000 pessoas, né, por dia, que vieram trabalhar ali, que estão ali ativamente impactando a rotina daquele ecossistema da cidade. Por um lado, muito positivo, né, porque você tem a geração de impostos, você tem a questão de mobilizar a economia como um todo, mas, por outro lado, entra toda essa preocupação de como a gente faz isso, gerando um bom legado, né, e gerando o cuidado que a gente tem que ter, tanto com os parceiros que estão trabalhando com a Raizen, e também para a sociedade. Então, a nossa estratégia está pautada em várias dimensões, mas eu vou me ater aqui em duas, que é onde o papel de supply, junto com a nossa estrutura de relações com o entorno, tem feito um trabalho aí bem assertivo no meu ponto de vista. Então, hoje, o processo, naturalmente, além de seguir tudo que são as normas, né, regulatórias, ele tem um cuidado de garantir que o standard da contratação, que daí não é uma questão de custo, é uma questão de produtividade, ele obedeça à forma que a gente gostaria que essa obra fosse conduzida, né, nesse período de tempo. Então, a gente está falando de cuidar dos alojamentos, a gente está cuidando para que as pessoas tenham ali toda a condição de atendimento, né, do seu período dessa atividade com a Raizen no nível mais adequado possível. Em contrapartida, a gente tem feito um trabalho muito legal de desenvolver os fornecedores de pequeno e que não conseguem acompanhar esse tipo de demanda. Então, trabalhos como, né, a gente iniciou recentemente com o Sebrae,
que se chama um programa Raizen Desenvolve, ele tem o viés de eu facilitar as condições para que esses pequenos parceiros façam parte disso regionalmente, consigam, né, trabalhar para essas obras, consigam atender essas obras, consigam se autofinanciar dentro desse processo inteiro com uma série de flexibilidades que a Raizen passa a ceder para eles. Então, a mensagem principal aqui é: a gente está criando investimentos onde a gente vai mover muitas pessoas e né, por efeito colateral, uma economia local, onde a gente tem a ambição de fazer isso naturalmente da melhor forma possível, custo-eficiência, mas muito com o olhar de como as nossas parcerias regionais são beneficiadas, porque é elas que ficam. Né? Depois que a obra termina, você tem toda, né, aí que começa a festa toda de toda essa produção. E essas regiões, elas têm que estar sendo bem cuidadas. Então, esse trabalho de relação com o entorno, ele tem sido fundamental, um aprendizado muito grande. Nosso time tem feito um trabalho de satélite, né, com as prefeituras, com os principais órgãos, para preparar eles para esse tipo de investimento. Não é do dia para a noite que você põe 1.000 pessoas numa cidade que não está acostumada, não tem estrutura para isso, não tem condições de receber isso. Então, como é que você eu acho que deu para pegar aqui. Henrique, nós perdemos você, mas eu acho que deu. Voltou. Se quiser fechar. Não, mas está concluída. É isso, eu acho que esse cuidado de olhar o ecossistema como um todo e trabalhar no fluxo de informação que todos consigam enxergar o vício desse planejamento e do investimento e não ajudar o dele. Pô, excelente. Parabéns. Para a gente fechar hoje aqui, Vivi, fechar com você esse nosso painel, no fundo, a gente só faz tudo isso por conta das pessoas. Exato. Se não houvesse pessoas, o problema estava resolvido. A gente não precisava nem cuidar do planeta, porque não teria um porquê. A gente não estaria nem aqui. Eu acho que você falou uma coisa que é a academia, né? Talvez o eixo central da gente conseguir amadurecer numa agenda para os próximos anos é a educação. Educação nas duas pontas, para que a gente tenha pessoas, que a cultura de quem vem aí, da próxima geração, seja uma cultura alinhada a esses propósitos e que eles sejam seres humanos capazes de julgar as empresas, se está fazendo certo, se está fazendo errado, mas por outro lado que a gente tenha profissionais capazes de tocar essa agenda dentro das empresas. Eu muitas vezes tenho medo de olhar para trás daqui a alguns anos e escutar o ESG não funcionou, por conta da gente não ter conseguido formar pessoas e com conteúdo suficiente para tocar essa agenda, né? Como é que você vê o papel, para fechar aqui, Vivi, o papel da academia, e eu sei que você é professora também, como é que você vê o interesse dos jovens, ou o interesse dos profissionais para se capacitarem em ESG? Olha, eu vejo um ambiente muito aberto e promissor. Então eu vejo diferentes escolas, diferentes modelos, tornando o acesso cada vez mais possível e viável. Para quem tem recurso, para quem não tem recurso, para quem está entrando nessa discussão agora ou para quem já está nela há algum tempo. Mas é necessário. Então, fundamentalmente, a gente está falando de uma agenda que é tão complexa que ela não pode abrir mão de nenhum setor. E aí eu fico pensando que, né, dá até um nervosinho falar disso, mas essa é a responsabilidade da nossa geração, né? Assim, se não for esse o nosso legado, qual será? Então, eu acho que tem uma questão de a gente não poder deixar essa agenda passar batida, né? E assim, tem gente que me pergunta, a Toyota é uma indústria de carros, é hoje a maior do mundo. A gente raramente fala isso dentro de casa, né? Porque ser a maior do mundo é uma consequência, não é uma busca. Mas ser grande tem uma responsabilidade. Então, o mercado não necessariamente já compra ou empurra a gente para fazer isso, mas uma empresa desse tamanho tem uma responsabilidade por fazer. Então, é nesta responsabilidade que nós estamos agora. Então, eu acho que isso é uma questão de como é que a gente olha as coisas, sabe? No final das contas, o mercado vai demandar? Vai. Mas é importante que nós, organizações, tenhamos respostas para quando o mercado demandar. Eu não posso esperar só isso. Então, tem que ser uma agenda que seja um encontro de águas, né? E a gente tem condições, potencial para fazer isso. A gente nunca foi tão interconectado, a gente nunca teve tanta oportunidade de diálogo e a gente precisa ter uma responsabilidade por legado. Então, a gente está aqui por conta disso. Eu acho que é nessa crença e eu acho que é isso que é importante. Excelente. Vivi, Henrique, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que a gente precisa começar a falar mais sobre ESG nas cadeias de valor.
brasileiras, de todos os setores, né? Não só do agro, mas da indústria, da energia, do varejo, do saneamento e assim por diante. E queria agradecer a Exame pelo convite e dizer que estamos prontos para as próximas, para poder falar e para poder inspirar. Muito obrigado, viu, gente? Prazer fazer parte. Obrigada pelo convite.